Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 26 de março de 2024, estamos na terça-feira da Semana Santa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Jesus saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz a Pedro: darás a tua vida por mim? Justamente, lembrem que em outro momento, quando Jesus chamou Pedro, disse que ele era pedra, que sobre ele edificaria a igreja, ele ia receber a chave do reino do céu. Mas aí logo depois, Pedro quer dizer a Jesus: Senhor, que isso nunca te aconteça, justamente quando Jesus anuncia a cruz. Então Jesus tem que dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Então Pedro agora, vendo que Jesus não ia fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, então Pedro diz: Senhor, eu te seguirei até a morte. Mas aí Jesus indaga ele: Pedro, tu vai morrer por mim? Hoje mesmo, antes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro está querendo justamente consertar o erro da outra vez. Mas aí a coisa não fica tão bem como ele achava que ia ficar. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, São Pedro, como nós dizemos, que é o primeiro Papa, conhecia Jesus, pois já tinha 3 anos que caminhava com ele. Vejam, Pedro, ele sabia quem era Jesus, porque justamente, lembrem, Jesus estava perguntando: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, Pedro já tinha uma noção de quem era Jesus. Mas
amados irmãos e irmãs, infelizmente, Pedro ainda vacilava na fé. Por isso, foi repreendido e até chamado de tentador. Lembra? Afasta-te de mim, Satanás. E lembra? A palavra Satanás, né, quer dizer tentador. Lá a gente vê isso lá em Mateus 16, versículo 23. E assim, amados irmãos, também no evangelho de hoje, Pedro continua pensando como os homens. Lembra Jesus dizia? Tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. E no evangelho de hoje também, né, Pedro continua pensando como os homens. Por isso ele se deixa, né, amados irmãos? Por isso ele é fraco na fé. Pois o medo, né, que ele faz afundar, vejam, lá no episódio que Pedro estava caminhando sobre as águas, né, o que foi Jesus disse? Por que você tem tanto medo, ainda não tem fé? E assim, o medo que fez Pedro afundar na fé, agora novamente o domina e o faz fraco na fé. E assim, amados irmãos e irmãs, Deus não se satisfaz somente com a nossa fé. Vejam, Deus não está satisfeito com a nossa fé. Deus quer mais, né? Porque justamente a fé ainda nos faz fracos. Por isso, Jesus lembra e perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? A gente vê isso lá em João 21, versículos 15 a 17. Ou seja, amados irmãos, precisamos conhecer a Jesus para nele confiar, né? Confiança, lembra, é sinônimo de fé. E depois de confiar nele, precisamos aprender a amá-lo, pois só amamos em quem confiamos e só confiaremos em quem conhecemos de verdade. E somente assim, amados irmãos e irmãs, seremos capazes de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência, né? Ou amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, como a gente costuma dizer. Ou amar a Deus sobre todas as coisas. E lembra, amados irmãos, o que Jesus diz? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Ou seja, Deus quer mais do que a nossa fé. Deus quer também o nosso amor. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.